Fábio. Olá, gente. Boa tarde, boa noite. Satisfação estar com vocês. Eu, professor Hiller Reverdito, coordenador da Escola de Formação do Estado de Mato Grosso. Uma satisfação estar com vocês nesse momento. Reunida aqui a equipe G10 e colaboradores da Escola de Formação. Hoje com uma professora convidada que vai justamente fazer uma discussão sobre o papel de vocês, tanto enquanto treinadores, quanto mobilizadores de treinadores, né, da galera que trabalha de forma muito séria com o esporte aí nas diferentes regiões do estado de Mato Grosso. Então, é um conteúdo imperdível e um conteúdo que vai ao encontro daquilo que nós sempre destacamos nos nossos encontros, da importância de nós organizarmos nossas comunidades de aprendizagem, nossos grupos, de estudo nas regiões. Então, aprende mais estando próximo de pessoas que querem aprender sempre. E aí crescemos profissionalmente e desenvolvemos a prática esportiva, a qualidade da prática esportiva na nossa região. Então, nós temos hoje, enquanto convidada, a professora doutora Yura Sato, treinadora, como ela gosta de ser apresentada, é a treinadora de alguém que está justamente na beirada da quadra, do campo, e que sabe muito de prática esportiva e conhece muito formação de treinadores, formação no esporte. Então, apresentando a professora Yura brevemente, depois ela pode falar um pouco mais aí dessa trajetória dela profissional, acadêmica. A professora Yura é doutora, agora fazendo o seu pós-doutorado na área de ciência do esporte, tem uma trajetória muito bacana enquanto formadora internacional, então tem atuado aí com treinadores em diferentes partes do mundo, com experiência internacional muito bacana, e com uma experiência a nível de clube, e também junto aí a confederações e junto ao Comitê Olímpico Brasileiro, desenvolvendo material, currículos de formação e fazendo formação de treinadores por todo o Brasil. Então, professora Yura, muito obrigado pela sua presença, e ao fazer esse agradecimento, eu aproveito também para agradecer aqui a Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer do Estado de Mato Grosso, toda a equipe da Secretaria, secretário Davi Moura, que justamente viabiliza e que dá o suporte para que a escola de formação funcione e alcance aí as 10 regiões, as diferentes regiões esportivas do nosso estado. Professora, seja bem-vinda. Muito obrigada, Hiller. Obrigada pelo convite, Em seu nome, quero estender a todos que estão aqui presentes, que são do Centro de Formação, da Escola de Formação. Essa é uma ação que eu admiro, que eu acredito, que eu realmente acho que é importante para o desenvolvimento de melhores treinadores e treinadoras, e também aqui, de formadores e formadoras também nessa função. Acho que o Hiller já me apresenta um pouco, ou bastante, e eu gosto mesmo de ser apresentada como treinadora, porque vivenciei, agora estou um pouco afastada, no meu pós-doutorado, mas eu vivenciei e vou voltar a vivenciar em breve bastante dos dilemas que provavelmente vocês também vivenciam, E aqui, nesse momento, o convite é para que a gente possa compartilhar bastante dessas experiências, Claro, vou trazer a partir até de um referencial teórico da pedagogia do esporte, essa discussão do que é o papel do formador, da formadora, e também do treinador, da treinadora, mas nesse papel de formação, e entender quais são esses dilemas que perpassam na nossa prática e que, por vezes, atravessam, também o nosso processo de aprendizagem. Então, é um convite para que durante todo o nosso momento aqui de apresentação, que de fato seja uma dinâmica. Então, se sintam super à vontade, quem está aqui presente, sinta-se super à vontade para, a qualquer momento, fazer um comentário, tirar alguma dúvida, Tem aqui os mecanismos de levantar a mão, mas também tem o chat, pode abrir o microfone, para que a gente faça desse momento, de fato, um momento de troca, que como o Hiller já apresentou, já comentou,
a gente também aprende pela troca, né? Então, formar comunidades, e a literatura, inclusive, em pedagogia do esporte, vai mostrar o quanto que as comunidades de aprendizagem contribuem para o nosso desenvolvimento, né? Até quantas vezes a gente não tem aqui alguma situação, algum problema, a gente acaba recorrendo a algum colega para trocar, nossa, está acontecendo isso, o que você acha? E aí, nessas trocas, a gente acaba pensando em soluções. Então, de fato, a gente até vai entender, né, que momento que é esse. De fato, essas trocas, essas comunidades podem contribuir com a aprendizagem. E eu já vou compartilhar aqui a minha tela. A gente tem aí programado até mais ou menos 7 horas, e aí a gente vai fazendo esse diálogo mesmo, né? Então, no primeiro momento, só confirmar que vocês estão vendo aqui a minha tela, por favor, Hiller. Vocês estão vendo? Eu não consigo. Obrigada. Então, nesse primeiro momento, a ideia aqui é trazer essa ideia da concepção, né, do papel de muitos de vocês que estão aqui ou que vamos assistir enquanto formador e formadora. Acho que é um desafio, é uma função nova, nova no sentido prático, nova no sentido da literatura também. Se a literatura em atuação de treinadores e treinadoras é nova, quando a gente fala dessa pessoa que auxilia esse processo de aprendizagem desses profissionais, é ainda mais novo, né? E o que os programas, né, e até a literatura vai trazer, embasar, é a importância de, nesse papel, o formador ou a formadora adotar uma função que a gente chama de facilitação, né? Exercer a facilitação e a mediação do processo de aprendizagem. Ou seja, atuar como alguém que vai ali provocar umas discussões, né? A gente vai entender um pouco desse papel, mas é mais do que alguém que transmite algum conhecimento, é alguém que na construção, nas trocas, né, vai elaborando alguns saberes em conjunto, né? Essa é uma abordagem, é um olhar que parte de uma visão construtivista, né? Tem quem vai acreditar em outras abordagens, mas essa é uma ideia de que a partir dessa construção colaborativa, a aprendizagem mais significativa, faz mais sentido, né? Então, a função nessa visão é de fato de uma facilitação do processo de aprendizagem, né? E dentro dessa função, a essência é despertar o desejo de aprender, motivar a aprender. Acho que essa é uma função importante de vocês, né? Para disseminar esse conhecimento, né? Os treinadores precisam entender por que é importante aprender determinado conteúdo, né? Como que eles vão se tornar mais competentes e no que isso vai contribuir na prática deles e delas. Guiando aí para uma aprendizagem que a gente vai falar de reflexiva, né, da experiência, ou seja, a partir das experiências do dia a dia, poder refletir o que é que está acontecendo, pegar esses dilemas e problemas, discutir e elaborar soluções a partir da reflexão, a partir da discussão, né? E aí desenvolvendo processos, estruturas, né? Como que a gente pode desenvolver uma comunidade? Quais são os conteúdos? Quais são as ferramentas que vão aí contribuir para um processo de aprendizagem e que esses treinadores e essas treinadoras também entendam que é um processo que se dá ao longo da vida. A gente vai falar um pouco mais sobre isso, né? Mas acho que na essência a função é essa: despertar o desejo e a importância da aprendizagem em treinadores e treinadoras e facilitando esse processo, mediando um pouco desse processo a partir da reflexão e também da discussão, né? E aí existem alguns mecanismos importantes para atuar nesse papel com a facilitação. Então, e aí já tem até muitos estudos, mas acho que a gente consegue perceber no dia a dia também, até em outras relações, como com professor ou professora, né? Que mostrar-se disponível, aberto, acessível, né, para prestar um apoio, é um dos pontos essenciais na função aí de formadores e formadoras, né? Então, esses treinadores que vão estar junto, ou já estão juntos de vocês, precisam sentir um ambiente de abertura para aproximar, para compartilhar problema, dilema, para obter opinião, né? Ou para até dar a própria opinião. Então, inspirar os treinadores a continuarem a aprender, aperfeiçoar e melhorar os seus conhecimentos e competências, inclusive mesmo depois de um momento de conclusão de um curso, né? Então, se vocês forem eventualmente fazer um momento assim de formação, né, se colocar disponível em outras vias, que seja por grupo de WhatsApp, acho que hoje em dia funciona bem,
tem funcionado bem. Às vezes, eu acho que tem limites também, né? Mas as comunidades pelo WhatsApp, por exemplo, é uma forma boa de comunicação, de trocar informação, de trocar soluções também, né? E até de esse formador e a formadora se mostrar acessível, ou outro meio de comunicação, se consegue estar presente, presencialmente é ótimo, mas, né, em função da logística, isso nem sempre é possível. Então, estabelecer reuniões online, por exemplo, marcar encontros online a cada 15 dias, uma vez por mês, para discutir algum tema, para que o pessoal traga suas preocupações, dilemas, né, problemas, e também as suas contribuições. Então, de fato, poder criar esse ambiente é um papel bem importante enquanto facilitador ou facilitadora. Criar um sentimento de pertencimento, né? Então, para se engajar numa comunidade de aprendizagem, para que as pessoas apareçam, né? Que seja esse encontro de 15 dias, uma vez no mês, precisa ter sentido, precisa ter significado, as pessoas precisam se sentir pertencentes àquele grupo, né? Então, o facilitador, a facilitadora deve mediar ali um sentimento de pertencimento a partir do estabelecimento de relações positivas, né? Então, a abertura, a escuta, que a gente vai falar um pouquinho mais depois também, é um dos mecanismos de entender, perceber como esse treinador ou a treinadora, né, tá se envolvendo e até perceber que talvez tenham alguns mecanismos que sejam mais importantes para engajar. Né? Então, talvez nessas comunidades, talvez não, é importante que nessas comunidades tenham algum aspecto que seja em comum. Né? Então, de repente, dividir treinadores por modalidade que atuam, né? Que isso vai gerar alguns debates específicos, ou separar pelas idades que trabalham, enfim, necessidades em comum. Então, temas que vão fazer sentido e que a partir do compartilhamento o grupo vai criando um sentimento de pertencimento, de identificação. Aumentar aí também as aspirações desses treinadores e treinadoras, né? Entendê-los, auxiliá-los a entender qual que é o seu propósito, qual que é o seu dever, comunicar de uma forma explícita o quanto que o papel que eles desempenham é fundamental, né? Ou seja, qual que está sendo a função executada ali, no que eles estão contribuindo, né, para a aprendizagem de alunos e alunas, para acesso ao esporte, o direito de se movimentar. Acho que tem várias coisas bem importantes para quem trabalha com esporte, mas esses treinadores e treinadoras precisam enxergar isso, né? Precisam desenvolver um senso de propósito para seguir engajado na sua atuação prática e motivado, inclusive, a aprender mais, a se tornar melhor. Claro que as condições de trabalho também vão ser sempre importantes, é um aspecto que vai cruzar ali com essa perspectiva, mas na função de formador ou formadora, poder sempre relembrar, pensar qual que é o papel, né, da onde esse treinador onde está esse treinador e para onde vai contribuir aí com a motivação também na atuação e até no próprio comprometimento com a aprendizagem. Muito bem. Como que a gente pode pensar em desenvolver esses mecanismos, né? Entendendo alguns princípios que partem ali dessa visão do ensino que é centrado no aprendiz ou no aprendiz. O que isso significa, né? Quando a gente tem essa abordagem, a gente passa a entender um pouco mais o outro e não colocar um monte de conteúdo. Essa, inclusive, vai ser um pouco da minha tentativa aqui. Nesse primeiro momento, estou trazendo aqui alguns conceitos, mostrar a visão do papel do formador da formadora, mas a ideia é que a gente possa ir construindo aos poucos, a partir das experiências de vocês, como vocês têm vivenciado esse papel. Né? Não adianta chegar aqui e falar um monte de coisa que se aplicam a outro contexto. Vai ser importante entender mais do contexto específico que vocês atuam, né? Então, aqui trazendo de uma forma geral esses princípios pautados no ensino centrado no aprendiz, existe aí acho que é princípios mesmo, né, para essa atuação do formador da formadora. Uma delas, né, pensando nessa abordagem, reduzir o controle geral, né, sobre o processo de ensino-aprendizagem, ou seja, né, até pensando numa comunidade de aprendizagem que vai ser estabelecida. Se é o formador que pensa em todos os conteúdos, pode ser que aquilo já não faça sentido para várias pessoas.
Uma, porque talvez essas pessoas já conheçam muito bem do assunto, ou talvez porque as pessoas não conhecem nada sobre o assunto e fica muito distante do que faz sentido. Então, também entender essas necessidades vai ser importante. Poxa, já é um grupo que atua como treinadores e treinadoras, né? Então, é importante que eles ou elas tragam as suas necessidades. Preciso entender um pouco mais de como planejar uma sessão de treino. A gente tem necessidade de estudar um pouco mais em como que a gente pode gerir pessoas, em como que a gente pode estabelecer uma comunicação com as famílias. Então, trazer essas necessidades, né, vai contribuir com uma visão centrada mais nos aprendizes. Promover menos momentos de exposição oral, que é uma coisa que eu ainda estou fazendo bastante aqui, trazendo alguns conceitos, né? E mais momentos de descoberta, trocas de experiências. Alinhar objetivos de aprendizagem, estratégia de ensino, às vezes alguma forma de avaliação, né? Então, se a gente está dentro de uma comunidade, é importante que a gente estabeleça alguns momentos que seja discussão, de reflexão, não só disposição oral, que essa estratégia de ensino tem a ver com o objetivo que também está interligado. Se a gente vai falar de comunicação, que, por exemplo, esses treinadores tenham abertura a se comunicar, a treinar a comunicação, né? E aí garantindo uma coerência do processo de formação. Servir como exemplo de conduta também, aprendizado pelo exemplo, né, ou pelo modelo, buscando aprender continuadamente tanto sobre a sua área específica, enquanto formador, como sobre outros campos, né? Então, se a gente quer inspirar os treinadores a seguirem aprendendo, é importante que a gente se preocupe, se comprometa também com o nosso aprendizado enquanto formadores, né? E, de novo, essa é uma função nova, às vezes é uma função ainda que vocês estão descobrindo, né? Estão passando por experiências que talvez sejam inéditas. Isso também é um processo. E continuar aprendendo, acho que estar neste momento, inclusive, né? Aqui numa terça-feira à tarde, quase noite, comprometidos com o próprio processo, né? O pessoal que vai, de repente, assistir depois, acho que já mostra um pouco disso. Estruturar os ambientes que sejam colaborativos, né? Como eu falei, a partir das trocas, da discussão, né? Para que as pessoas, os treinadores, aprendam um com os outros. E acho que em alguns ambientes, particularmente, ainda existe uma cultura de resistência a compartilhar, né? Vou dar um exemplo. Eu tive a oportunidade de trabalhar em alguns clubes. E uma das formas para a gente desenvolver, né, o aprendizado, ou até promover formações mesmo nesses clubes, era a partir de reuniões mesmo, encontros. O que às vezes acontecia? Dentro do clube menos, mas entre clubes, né? Principalmente nas confederações, para ser mais sincera. Alguns treinadores relatavam que ou tinha resistência de compartilhar como que eles pensavam a estratégia do jogo, alegando que o adversário iria roubar. Não sei se vocês já ouviram isso, né? Ou se vocês já presenciaram isso, ou até alguma situação semelhante. Se alguém tiver aí alguma história semelhante, inclusive, e sentir a vontade para compartilhar, abre aí o microfone, pode falar, levanta a mão. Mas essa era uma coisa muito recorrente, né? Alegando isso. Como é que eu vou falar, como é que eu penso do jogo, qual que é a minha estrutura, qual que é a minha estratégia de jogo, sendo que o outro pode roubar, vai ver tudo que eu faço, então não faz o menor sentido eu compartilhar. Acaba sendo uma ideia muito reduzida, né? Assim, eu entendo de onde vem, mas quando a gente compartilha, a gente pode ser até melhores juntos. Acho que alguém levantou a mão. Eu ouvi o barulho de chat aí? Pode falar, eu não consigo ver vocês, né? Porque eu tô aqui com a apresentação. Pode abrir o microfone. Mandou uma mensagem. O Majô, ela não consegue ver agora, então você pode verbalizar aí a sua mensagem. O que você está dizendo, quiser. que acontece muito. Desculpa, na verdade eu não vi que ela não tinha acesso ao chat. Na rede internacional de basquete acontece muito isso, como a gente do Brasil inteiro, isso que ela fala é muito presente, dessa preocupação em não querer compartilhar o que eu faço. Pois é. Oi, Majô. Legal sua participação aqui, valeu. Majô, não é só no basquete, mas muito no basquete, né? E a gente vê, inclusive na TV, que os treinadores fecham treino e tal. Mas é curioso, porque algumas modalidades já quebraram um pouco desse paradigma. Por exemplo, hoje o vôlei, se eu não estou enganada,
e eu acho que eu não tô, porque essa prática já existe há um tempo, pode ser que tenha mudado, mas acho que não. Eu lembro de uma amiga trabalhar com análise de desempenho na a Liga Nacional de Vôlei, a Superliga. E existe uma comunidade entre os analistas em que eles compartilham todas as análises que são, até porque o sistema da Superliga, inclusive, é que providencia isso, né? Então, os analistas compartilham todas as análises que eles fazem. Estou falando de equipes de alto rendimento, né? Que teria que ter ali uma maior preocupação aí, né? Sobre compartilhar as próprias estratégias. Mas o próprio sistema e os analistas têm uma rede em que eles compartilham tudo. Então, acabou o jogo, já tá ali. Todas as análises, tanto do time A quanto do time B. E eles sempre compartilham. E aí, pô, todo mundo tem que estudar o que é que tá acontecendo. Isso faz com que eles melhorem ainda mais. Né? Acho que esse é um dos mecanismos de fazer com que a liga seja tão forte, né? Tão cedida. Claro que são muitos fatores. Mas olha que interessante, né? Pensar que eu vou ter que ser melhor ainda, porque todo mundo sabe qual que é a minha estratégia. Né? Assim como eu vou saber as estratégias das outras equipes. Então, olha como eu posso ser muito melhor enquanto treinador e comissão técnica como um todo, né? Mas isso é um processo de quebra de paradigma e acho que começa aos poucos e quanto mais colaborativo e até entender um pouco desse processo de aprendizagem, quanto mais colaborativo for o ambiente, maior compreensão tiver sobre esse processo de aprendizagem, acho que mais possível é ir quebrando esses paradigmas e ir trocando temas, começar por temas que sejam menos sensíveis, né, que exijam talvez de menos estratégias ali que podem interferir para uma equipe ou outra, mas compartilhar mais talvez de dilemas que vivenciam, dificuldade de convivência, de relações que eu acho que são mais comuns e que talvez interfiram menos, e elas podem ser faladas de uma forma mais geral, né. Ponto 6 aqui. Criar ambientes de aprendizagem propícios ao desenvolvimento da maturidade intelectual e responsabilidade. Aí também é um ponto em que, bom, facilitadores e facilitadoras têm uma função de contribuir com esse processo de aprendizagem, mas é muito importante que esses treinadores entendam o compromisso com a própria aprendizagem. E isso também é um aspecto importante para formadores estimularem, né? Então, até aqui, cada um de vocês estão ouvindo o que eu estou falando, percebendo de alguma forma, né? E provavelmente quem está nesse momento entendendo, desenvolvendo o seu papel como facilitador, está provavelmente mais engajado nisso, né? E essa é uma responsabilidade, um comprometimento, um compromisso muito individual, particular. E quando a gente vai inspirando, né, incentivando esses treinadores a entenderem isso, mais eles vão ficando autônomos e buscando até outras fontes de aprendizagem, né? De estudos, e buscando coisas na internet, e livro, e YouTube, e quando a gente está numa comunidade, isso é legal, que às vezes alguém procura alguma coisa, acha alguma coisa interessante, compartilha, troca, discute, isso é muito valioso para um processo de aprendizado, né? E explorar mais o potencial das avaliações. Isso serve mais um pouco para programas formais, alguns não formais, talvez aqui nessa estrutura possa funcionar também o formato de avaliação, mas o que as diretrizes vão falar é que não faz mais sentido avaliações do tipo prova objetiva, né? Principalmente por uma atuação que é tão dinâmica, complexa, faz muito mais sentido acompanhar um processo, verificar, por exemplo, algumas competências que podem ser melhoradas e acompanhar. Então, sei lá, de repente tem um grupo aí que vocês estão acompanhando, facilitando, né, a aprendizagem de treinadores que precisam melhorar a capacidade de elaborar atividades que sejam mais globais, que pensem não só o desenvolvimento técnico, tático, mas que também pensem o desenvolvimento socioeducativo. Então, é nisso que o grupo vai investir nessa comunidade de aprendizagem, por exemplo, que os treinadores sejam capazes de desenvolver aspectos também socioeducativos e esportivos. E aí, passam por discussões, formações nessa comunidade, tenta perceber quais, dentre os treinadores, né, quais as competências que precisam melhorar nesse sentido, conhecer um pouco mais do que são esses aspectos socioeducativos, né, como trabalhar, por exemplo, a cooperação em equipe, como trabalhar, sei lá, a resiliência, e aí acompanhando esse processo. Aí obtém algum tipo de feedback, hoje no treino
o treinador relatou que conseguiu implementar determinada atividade, meses depois ele já conseguiu elaborar um plano maior, incrementando esses aspectos socioeducativos e fazendo esse acompanhamento a partir de registro, conversa, feedback, faz muito mais sentido, né? E não deixa de ser uma forma de ir avaliando o processo numa perspectiva mais formativa, né? E não tanto pontual e objetiva. E o feedback, de fato, é um aspecto que tem sido muito valorizado, né? Quando a gente vai trocando, entendendo, obtendo esse feedback, fica muito mais fácil de entender o processo, e além disso, o treinador se sente valorizado, sente que está tendo atenção, consegue principalmente refletir sobre o que está acontecendo, né, a partir de estímulos e de algumas perguntas. E nesse processo todo, enquanto facilitadores e facilitadoras, primeiro é entender que, de novo, vocês estão numa função que é muito nova. Por isso que eu valorizo muito essa ação aqui da Escola de Formação, porque é isso que se fala no mundo inteiro, né? Que a gente tenha pessoas que possam disseminar conhecimento. Aí pensando no Brasil, que é enorme, no próprio estado aqui do Mato Grosso, que é enorme. Difícil fazer muitas formações. Então, poder concentrar pessoas, esse grupo aqui do G10, né? Que passam por experiência de formação e a partir dessas experiências, vocês, né, também disseminem esse conhecimento, poxa, é uma forma muito legal de pensar uma rede, né? Claro que tem os seus desafios, mas pensando nas características, poxa, esse é o melhor modelo que se tem pensado até hoje, né? E enquanto uma função nova também é entender que vocês também vão aprender ao longo do tempo a exercer cada vez melhor essa função, principalmente se investe em formação, se investe na reflexão da própria prática. Isso serve tanto para os facilitadores e facilitadoras, quanto para os próprios treinadores e treinadoras. Entendendo aí que a aprendizagem de fato se dá ao longo da vida, que existem experiências até antes da nossa formação profissional, que contribuem para esse conhecimento relacionado ao esporte, né? E existem experiências dentro da formação formal, mesmo na universidade, que vão contribuir com o desenvolvimento de outros conhecimentos. E depois desse momento de formação formal, também, como esse momento aqui, e como os momentos que vocês podem proporcionar para esses treinadores e treinadoras, né? Então, os estudos vão mostrar muito como que esses profissionais aprendem. E aqui é um estudo relacionado a treinadores e treinadoras, mas certamente se aplica a essa função de formadores e formadoras na ideia aí de facilitação, né? Entendendo que a aprendizagem se dá na formação, mas ela também vai além, ela também se dá a partir da reflexão da prática. Então, esse modelo aqui vai dizer que a aprendizagem se dá em situações que são mediadas, como a nossa aqui. Então, estou trazendo um conteúdo específico, eu estou mediando este momento, né? Que tem uma parcela significativa aí no processo de aprendizagem. Mas boa parte dela, para formadores e treinadores se tornarem cada vez mais competentes, está relacionada a o que a gente vai chamar de situação não mediada, ou seja, uma iniciativa própria desses profissionais. Então, tenho uma dúvida, vou lá, pesquiso sobre. E aí, ao pesquisar sobre, eu compartilho com outras pessoas, discuto, vou de fato trocando, e dessas trocas posso obter algumas reflexões que é a situação interna. Então, de novo, a situação mediada contribui para a aprendizagem, as não mediadas que partem do meu próprio interesse, pesquisas, buscas, também contribuem para a aprendizagem, e a reflexão contribui também para essa aprendizagem, né? São 3 situações que vão contribuir para esse desenvolvimento ao longo da vida, e esse estudo em especial vai dizer que quanto mais capacidade de reflexão sobre a minha própria prática eu tenho, mais eu vou me tornando competente, super competente, até me tornando inovador ou inovadora, né? Então, fica a mensagem do compromisso com a própria aprendizagem e como que vocês podem ir incitando, né, esses treinadores a entenderem esse processo e até tomarem responsabilidade sobre isso. Então,
existem aí também alguns... A ideia agora é discutir um pouco mais como que, enquanto facilitadores, vocês podem mediar esse processo, né? O que é importante, tá? A gente falou de uns princípios, algumas ações, mecanismos, se mostrar aberto, acessível, inspirar, aprender, ser exemplo. E quais são algumas dessas estratégias? Amanhã a gente vai aprofundar algumas delas, mas hoje a gente já começa pela comunicação, né? Comunicar-se de uma forma que estabeleça um vínculo, uma relação, e até observar como que esses treinadores e treinadoras podem se comunicar também. E parte também pela ideia de vocês saberem elaborar boas perguntas para incitar a reflexão. Se a reflexão é tão importante no processo de aprendizagem, como enquanto facilitadores, a gente faz boas perguntas para incitar a reflexão dos treinadores a refletirem sobre a própria prática. E também é como desenvolver um ambiente que seja seguro, de escuta e de fala, mostrando, de fato, o que a gente falou sobre estar acessível, né? Criar um ambiente que esse treinador se sinta confortável para compartilhar os dilemas, né? Então, a gente vai começar aqui pela comunicação. Primeiro, entender rapidamente que a comunicação é um processo de troca, é dialógico. E é tão importante que ela pode ser base para iniciar, para manter e às vezes até para encerrar as relações, né? Gosto muito dessa frase é um dramaturgo, que ele fala que o problema da comunicação é a ilusão de que ela aconteceu, né? Então, quantas vezes a gente não acabou tendo um desentendido com pessoas, às vezes famílias, amigos, né? Por ter um ruído aí na comunicação. Então, esse estudo, que é bem antigo, vai falar um aspecto interessante, quando a gente fala dessa comunicação atrelada à mensagem por voz, não só por voz, né, mas que essa comunicação acontece basicamente por três mecanismos. A comunicação verbal, que é de fato essa mensagem do que é dito. Paraverbal, que é o volume, o tom de voz. Se eu falo mais rápido, correndo, vocês vão perceber que eu tô, de repente, com pressa. Se eu falo mais calma, tem uma outra conotação. E a linguagem não verbal, que é a linguagem corporal. Acho que aqui no online fica um pouco mais difícil, mas ainda dá para ver um pouco das expressões, né? E o que esse estudo vai dizer de interessante, né, é que o conteúdo da mensagem representa 7% do que a outra pessoa capta, porque outros 38% tem a ver com o tom e o ritmo, velocidade da voz, e o restante com a linguagem corporal. Aqui, esse estudo não quer dizer que a linguagem, a comunicação verbal, o conteúdo da mensagem não é importante, mas é que a outra pessoa consegue captar a nossa mensagem a partir desses outros mecanismos. Então, vou dar um exemplo, né? Quantas vezes a gente não pergunta para alguém, como é que você tá? Tô bem. Então, o conteúdo da mensagem é, eu estou bem. Mas pelo tom e a linguagem corporal, né, fechada, a gente percebe que essa pessoa, o quê? Não tá bem, né? Então, ele quer dizer aqui que quando a gente quer estabelecer um processo de comunicação que é eficaz, é importante a gente ter uma coerência entre essas três formas. E geralmente a gente não transmite coerência quando a gente também não tem clareza sobre o que a gente quer comunicar. Então, se a gente vai fazer uma formação, se a gente está no momento de uma comunidade ali de aprendizagem, é muito importante a gente obter na maior possibilidade possível a clareza da mensagem que a gente quer passar, né? Então, e principalmente ao estabelecer uma relação de escuta, ouvir um dilema, um problema, né, para dar, por exemplo, um conselho, é tentar ter uma clareza nessa mensagem para que a sua linguagem corporal e o seu ritmo e tom de voz também transmitam em coerência aquilo que a mensagem tá falando, né, tá dizendo, né? Então, existe uma melhor forma de se comunicar? Não existe. Existe a coerência, né? Tentar ter coerência ali na comunicação, mas isso, como é um processo dialógico, também depende de como a outra pessoa recebe. Então, isso tem a ver, por exemplo, com o pensamento e aprendizagem de cada treinador. Então, se a gente vai falar de algum conteúdo, né, de formação, pode ser que alguns treinadores prefiram por vídeo, aprender alguma coisa por vídeo. Isso serve para os atletas também, e aí é legal os treinadores aprenderem isso, né? Vai ter atleta e vai ter treinador ou treinadora que vai aprender melhor por pranchetas, esquemas em desenho, outros pela fala, outras pela demonstração. Cada um vai ter ali um estilo de aprendizagem. Quando a gente está numa turma diversa, é interessante poder
diversificar, né? Aqui a gente está numa formação de 1 hora, com alguns conteúdos, acho que amanhã a gente vai ter, amanhã a gente vai ter um pouco mais de dinâmica, né? E aí é legal ir percebendo as diferentes estratégias de ensino. Então, diversificar as estratégias de ensino pode ser importante quando a gente está falando de uma turma diversa, heterogênea, né? Quanto mais individualidade a gente atribuir nos nossos processos e menos generalização, mais a gente tende a ser efetivo. Então, é interessante, por exemplo, ainda que dentro de uma comunidade, tenham, na medida do possível, né, em que se for acompanhar alguns treinadores, momentos que sejam mais individuais ou em grupos, né? Às vezes é um grupo, sei lá, de 50, 30 treinadores. Como é que vai fazer? É difícil? Mas talvez tenha ali um momento com 3, né, com um trio, para que se estabeleça um processo um pouco mais próximo, de escuta, de troca, de compartilhamento, né, do que ter ali com 50, que vai ser muito mais difícil de atingir. Né? Então, alguns momentos com 50, se possível, outros momentos mais em grupos, ou até de forma individual. Desenvolvendo aí sempre esse acolhimento, o espaço de fala e de escuta, que a gente vai falar um pouco mais amanhã também, né? Então, os facilitadores também devem observar ali nesse processo de comunicação como que treinadores e treinadoras se comunicam, né? Então, eu trago um pouco da particularidade desse tema, pensando em tanto como vocês, facilitadores, podem se comunicar, desenvolvendo aqui, né, essa comunicação coerente, pensando em estratégias de ensino, como vocês, enquanto facilitadores, o que devem tentar observar, se tem a possibilidade de ir em campo, né, ou até mediar a aprendizagem de treinadores e treinadoras em relação à comunicação. Então, tem aqui alguns pontos chaves relacionados a, por exemplo, como explicar uma atividade, ou vocês como explicarem o conteúdo, como demonstrar se é uma atividade relacionada à demonstração, o que observar, o que analisar e como fornecer feedback. Acho que esse é um ponto-chave, tanto para a atuação de treinadores quanto de facilitadoras, né? E aí eu vou descrever aqui, a partir dessa perspectiva da comunicação, do treinador e da treinadora, o que deve ser considerado. Pensando aí numa comunicação na prática, uma atuação na prática, né? De atividades mesmo. Primeiro, pensando na atuação do treinador e da treinadora, tá? O que a gente deve pensar em relação à explicação? E aí, algumas sugestões, né? Sempre planejar para obter a coerência, como a gente falou. Então, planejar com antecedência. Quando você tem um plano de treino, a comunicação, né, ou a clareza do que você vai se comunicar se torna maior e melhor. Pô, isso aqui é um aspecto tão chave, e para mim, acho que ainda alguns treinadores pecam muito, que é ganhar atenção antes de começar. E aí eu não esqueço de um dos meus treinadores, que ele tinha, sei lá, 15 meninas na quadra, e às vezes era uma atividade em que estava metade de um lado, eu jogava mais basquete, né? Então ficava metade num fundo da quadra, metade no outro fundo da quadra. E aí ele ficava lá no meio gritando, só que não dava para ouvir nada, e aí da gente não entender a explicação do exercício. Porque ele só explicava uma vez e ainda falava, se não entendeu e errar exercício, adivinha o que era? Punição, né? A gente pagava suicídio. Olha que horror o nome, já começa pelo nome, horror, suicídio. Então, a gente não escutava, a gente mal conseguia, né, entender o que ele estava falando, e também não tinha espaço para a gente tirar dúvida, não, né? Então, era difícil, né? Então, ele às vezes não conseguia ganhar essa atenção, não tinha uma forma de explicação que a gente sequer conseguisse ouvir. Ser simples, ser objetivo, se necessário, explicar assim mais de uma vez. Acho que é importante também ter um pouco dessa sensibilidade de que, pô, quantas vezes também eu me vi nessa tarefa também de, pô, ninguém entendeu nada, acabei de explicar tudo, ninguém entendeu nada, mas será que não é por conta da sua forma de explicar? Né? Então, tentar ser simples, dentro do planejamento, já pensar qual que é a forma mais simples de tentar explicar. Vou fazer demonstração? Vou fazer na prancheta? Se tiver alguém, inclusive, que sempre gosta de ver na prancheta, pode de repente, explicar a atividade para todo mundo, depois vai lá no cantinho, antes dessa pessoa que precisa da prancheta iniciar, vai lá, explica na prancheta, enfim, vai diversificando as estratégias na medida do possível e entendendo se de fato entenderam.
né, levantando questionamento. Também é muito comum terminar a explicação, treinador e treinadora, perguntar o quê? Ah, vocês entenderam? Sim. Aí começa a atividade, não rola como foi pensado, né? Então, é obter uma compreensão mais detalhada. Não é perguntar se entenderam sim ou não, é obter uma resposta mais ampla. Ah, quantos pontos está valendo essa atividade? Quais são as regras? Vale dar quantos passos? Quantos segundos para a corrida? Enfim, e fazendo perguntas, que amanhã a gente vai trabalhar exatamente disso para obter essa clareza sobre a compreensão ou não. Então, aqui é um primeiro ponto sobre como treinadores podem pensar a explicação e já vai valendo para vocês, enquanto facilitadores e facilitadoras, também explicar, planejar com antecedência na sua formação, ganhar atenção, ser simples e objetivo e entendendo também se quem está envolvido no processo compreendeu o que foi falado. Demonstrar, mesma coisa, né? Ou deve ver, deve ouvir. Aí tem uma indicação de demonstrar em silêncio, acho que vem muito de uma cultura, de uma literatura oriental, né? Mas de fato a tendência é quando se fala e demonstra ao mesmo tempo, a atenção acaba sendo direcionada para um ou outro elemento, em geral para a voz, e aí não consegue se observar de fato o que está sendo demonstrado. Fornecer a demonstração, às vezes, né, pensando em 1, 2 ângulos e garantir que todo mundo também está vendo, né? E mais uma vez verificar se está todo mundo entendendo antes de ir para a prática. Ter paciência e observar, mesmo numa atividade enquanto facilitadoras, né? Ou facilitadores. Deixar experimentar, deixar vivenciar, focar numa coisa, né? Principalmente quando a gente fala aí na atuação de treinadores, em treino, tem muita coisa acontecendo. Não dá para observar tudo de uma vez, às vezes até tem uma experiência de observar várias coisas, mas depois não vai fazer sentido em falar, né? Dar o feedback sobre tudo. Né? É importante ir faseando, então focar em uma parte, focar em um ponto por vez, deixar experimentar, observar toda a ação e percebendo um pouco dessa experimentação. E aí, quando a gente fala da atuação de facilitadores, né, numa atividade é a mesma coisa. Pode ter muita coisa, pode ter vários aspectos acontecendo, é um pouco de paciência pedagógica. O quarto ponto aqui é analisar sobre o que vai intervir, né? Então, dada uma atividade, observou o que está sendo feito, decidiu o que vai modificar ou não a partir do objetivo que foi estabelecido, né? A partir de um ponto-chave de intervenção. Aí, aqui falando na atuação de treinadores e treinadoras, né? Vamos supor que vou pegar uma atividade que a gente fez aqui, inclusive que a turma fez na Unemat, né? Uma das atividades envolvia a atenção na alternância de braços para a corrida de resistência, né? Porque a corrida de braços vai auxiliar, inclusive, a ter uma respiração ritmada, a ter uma movimentação mais harmoniosa, né? E que vai contribuindo para corridas de resistência. Então, o ponto-chave era alternância nos braços, por exemplo, né? Então, tá acontecendo várias coisas, né? Às vezes tá uma passada que não tá adequada, às vezes a própria respiração que não tá adequada, tem muita coisa acontecendo, né? Que pode ser melhorada. Mas naquela atividade o foco é a movimentação de braços. Então, para ir direcionando até a aprendizagem do aluno ou da aluna, a intervenção desse treinador e o olhar do treinador nessa atividade vai ser isso, a movimentação do braço. E quando a gente fala da atuação de facilitadores, é a mesma coisa, né? Então, eu estou observando se o treinador está melhorando na sua capacidade de desenvolver atividades socioeducativas. Tem muitas outras coisas acontecendo numa atividade que ele elaborou, mas o foco do meu olhar e da minha intervenção vai ser para isso. Será que ele está melhorando essa competência, né? E esses pontos-chave aparecem em vários manuais de diferentes modalidades, mostrando a importância de ir faseando, de ir pontuando, principalmente a partir de um objetivo que seja claro, da atividade, da intervenção, tanto enquanto treinadores quanto enquanto facilitadores, né? E aí isso serve para desenvolver um plano também enquanto treinador. Isso aqui é um exemplo de um plano, sessão minha de 2020, é bem antigo, sub-12, mas para cada sessão a gente sempre colocava ali nas atividades alguns pontos chaves para serem observados, para serem vistos enquanto intervenção, porque, de novo, pode estar acontecendo muita coisa. É importante a gente auxiliando esse processo aí, focando em alguma coisa mais específica. E o último seria ali o feedback. Então, como que a gente pode fornecer feedback, né?
Pode ser um feedback motivacional, né? Boa, é isso, muito bem. Mas é muito importante que ele também seja informativo, que seja analítico, né? Ser corretivo não é necessariamente negativo, aí tem a ver com o tom de voz, com o que se é falado, né? Mas é trazer uma informação. E aí eu lembro muito de uma treinadora que uma treinadora minha, né? Eu tinha antes dela um treinador que só falava que estava errado, que estava ruim, que não sei o quê. Pô, quando a gente erra, a gente sabe, né? Às vezes a gente não sabe como solucionar isso, o que mudar para parar de errar. E aí eu lembro muito, assim, eu falei, caramba, e ele não tinha muita paciência, também não tinha abertura, eu não conseguia perguntar para ele, tá? Eu vi que eu errei, né? O que eu posso fazer de diferente? E aí eu lembro de vir essa treinadora e ela ser muito diferente nesse ponto. Ela sempre falava os porquês das coisas, ela sempre fornecia essa informação e eu percebi o quanto que isso foi diferencial na minha aprendizagem também como atleta. Mas isso eu fui perceber depois, quando eu vi, né, quando eu me deparei com isso, falei, caramba, isso faz muita diferença. Também passei a perceber, putz, será que eu, enquanto treinadora, acabo fazendo isso? Acabo dando muito mais feedback motivacional, que tem a sua serventia, mas será que eu não deixo de dar informação também? E aí, vocês, enquanto facilitadores e facilitadoras, ao fornecer um feedback para um treinador, também é importante trazer informação analítica, né? Trazer o que esse treinador pode melhorar. E esses feedbacks também podem ser diretivos ou não diretivos, né? Então, o diretivo é mais com essa centralização no próprio formador, no próprio treinador ou treinadora, né? Então, direcionar já a resposta. Ou não diretivo, que tende a ter um processo mais significativo na aprendizagem, que é incitar a reflexão, estimular a reflexão, né? E esse feedback orientado para mudança, aliás, esse feedback é muito importante que sempre seja orientado para mudança, né? Acreditando de fato nessa melhora do atleta e dos facilitadores em relação ao treinador, para de fato ir motivando e incitando essa aprendizagem, né? Como que a gente pode fazer isso? Promovendo a autoavaliação a partir da elaboração de boas perguntas, que é o tema de amanhã, né? Limitar as contribuições, então fazer boas perguntas, fazer intervenções focado naqueles pontos que eu comentei, 1 ou 2. Não dá para falar, não dá para aprender tudo, então não faz sentido falar sobre tudo, né? Informações que sejam simples, seja objetiva, positiva e sincera. E também obter essa compreensão, né? Ok, essa atividade teve esses pontos bons, e o que você pode melhorar? Essa é uma forma de promover já a autoavaliação, né? Essa é uma boa pergunta. Beleza, você observou isso. E agora? O que você vai fazer? Então, envolve um processo de reflexão de autoavaliação, mas também de planejamento de novas ações, né? Então, um feedback que incita a aprendizagem vai muito nesse sentido. E aí, a elaboração de boas perguntas é bem importante. Bom, a gente já está avançando aqui no horário, hoje era um dia de eu falar um pouco mais, né? Mas eu vou abrir espaço para vocês comentarem também. Mas só para a gente fechar, quando então a gente fala desse processo de comunicação, é tanto o ponto-chave da explicação, da demonstração, do treinador, da treinadora, acho que esse é um conteúdo muito legal para vocês trabalharem numa comunidade de aprendizagem, inclusive, né? Posso até deixar compartilhado esse material. Como treinadores devem se comunicar? Então, esse pode ser um tema de formação de vocês para com esses treinadores. E aí, vocês, enquanto facilitadores, também pensar o que eu vou observar da atuação desse treinador, o que eu devo considerar, inclusive, como que deve ser essa minha comunicação com o treinador e com a treinadora. Então, eu vou deixar aqui essa tabela que vai fazer essa relação, que é exatamente o que a gente discutiu aqui anteriormente, né? De como explicar, como demonstrar, como observar, como analisar e tomar decisões, como fornecer feedbacks, né? Essa é uma forma de ir pensando e trabalhando. Agora, de uma forma geral, acho que a mensagem que eu gostaria de deixar aqui é entender, de novo, né? Esse papel, enquanto formadores e formadoras, no estímulo à aprendizagem desses treinadores e dessas treinadoras, e como vocês podem ir atuando nesse sentido de se demonstrarem abertos, de serem exemplos, de estabelecer boas relações, de se comunicarem, de fornecerem feedbacks, de ter paciência, observar toda a ação, né? É um fazer pedagógico mesmo, né?
E eu gosto muito dessa frase do Paulo Freire, que ele vai falando, que ele comenta que diminuir a distância entre o que se diz, o que se vá e o que se faz, de tal forma que em um dado momento a tua fala seja a tua prática, acho que traz muito desse processo também de reflexão sobre a própria prática, de aprendizagem a partir da própria prática. Né, e poder estabelecer não só um processo reflexivo, mas também de comunidade de aprendizagem, pode contribuir muito nesse processo. E agora eu gostaria que vocês comentassem um pouquinho o que nessa função, no papel de facilitadores e facilitadoras, vocês têm enfrentado. Quais são as dificuldades, ou até quais são as ações que vocês têm feito que têm dado certo. Enfim, queria que vocês compartilhassem um pouco, até para a gente poder direcionar um pouco mais a nossa fala de amanhã, que é sobre como elaborar boas perguntas, como desenvolver uma mente de escuta e também outras estratégias de facilitação. Eu não sei em quantas pessoas a gente está aqui, deixa eu parar de compartilhar aqui minha tela. A gente está em... Estamos a gente está em, bom, 10 total, né? Isso. Uhum. 10 não sei se todos que estão aqui já estão atuando nesse papel, né? Mas eu sei que a Maju está um pouco, não sei se ela está aí. Mas se puderem compartilhar um pouco, né, sobre como tem sido aí essa função de vocês, algum dilema, acho que vai ser legal. Quem se arrisca a ser o primeiro ou a primeira? Boa, Altemir. Pode abrir o microfone. Seu microfone está fechado, Altemir. Agora sim. Boa noite a todos. Professora Iura, professor Hiller, Elson, todos os nossos amigos da escola. Satisfação estar com vocês. Eu vou compartilhar uma experiência diferente que eu tenho, que eu atuo no esporte paralímpico, na modalidade do goalball, onde que nós temos a maioria dos atletas com deficiência visual. Só que desse grupo, nós temos parte deles com deficiência visual total e outra parcial. Então, quando você menciona a questão da comunicação, ela sendo verbal, paraverbal, ela vem bem ao encontro do que nós utilizamos na prática. Muitas vezes, nós aproveitamos do resquício que eles têm da visão para uma transmissão de mensagem verbal e outros a não verbal de uma forma sinestésica, no contato direto com os alunos. E aí, outra experiência que eu trago é relacionada à análise de desempenho, né, que era uma função que eu desenvolvia na seleção brasileira. E aí eu fui pesquisar em outros acervos, né, de modalidade. E realmente o vôlei, o beisebol são plataformas interessantes e relacionadas ao compartilhamento das informações das equipes. Então, essa quebra de paradigma, né, ela vem de uma forma muito positiva, que nós criamos uma rede entre analistas, conseguimos difundir o conhecimento por parte da modalidade e assim o alcance da padronização dos métodos de trabalho, ela foi muito mais eficiente. Então, eram essas as contribuições que eu gostaria de realizar. Boa, Altemir, legal, obrigada. Obrigada aí por compartilhar. E acho que essa é uma competência tão importante, inclusive, para ser disseminada, Altemir, que é como se comunicar de uma forma positiva e eficiente, né, com pessoas que têm deficiência. Acho que você está me ouvindo? Acho que é o microfone. Deficiência visual, né? E acho que a gente tem poucas oportunidades de formação formal, inclusive, para isso. Então, poder, por exemplo, estar numa comunidade de aprendizagem, ou estar perto ali, de alguma forma, de você, para poder aprender essas competências, é um aspecto importante para outros treinadores e treinadoras que podem, eventualmente, vir a trabalhar, né? Com esse grupo de participantes. Então, isso é legal também, né? Enquanto pessoas que vão exercer a função de formador ou formadora, ter alguma expertise, ter algum conhecimento específico que possa ser disseminado, né? A exemplo dessa comunicação que você acabou de comentar, né, Altemir? E acho que esses exemplos, quando a gente fala do compartilhamento, acho que esses exemplos são bons, inclusive, para servir como medida para quebrar esse paradigma, né? Poxa, a gente está falando de uma Liga Nacional de Vôlei, de equipes de excelência. Se essa galera está compartilhando, por que a gente que, né, às vezes trabalha em um outro contexto, não vai também compartilhar? Acho que é uma forma de convencimento também. Muito bem.
E dilemas ou experiências que vocês têm vivido, que têm funcionado, assim como o Altemir comentou, né, que é bem legal da comunicação. Não sei se o Bom, Carlos tem alguma... permite, Oi, Elsa? se me permite, professora, compartilhar Claro. contigo algumas experiências, até mesmo da formação. Então, esse foi um ano de formação em várias regiões, então a gente encontrou vários cenários esportivos, treinadores de diferentes modalidades, e recentemente eu também abri uma empresa para prestar esse tipo de assessoria para treinadores esportivos, com foco na iniciação e especialização. E uma das coisas que a gente mais encontra inicialmente é uma resistência na ideia de compartilhar, então existe ainda muita resistência em querer falar sobre as suas experiências, sobre refletir e achar, até mesmo falar sobre erros, né, é um tabu ainda, eu estou errado, eu estou errando, né, pontos de fragilidades, fazer essa análise é muito difícil. E uma das coisas que eu tenho utilizado muito são trabalhar com casos. Então, na primeira parte, eu busco escutá-los, identificar, fazer ali uma análise do contexto, das necessidades. A partir daquelas demandas que eles vão surgindo, eu elaboro casos, né, fictícios ali, simulando a realidade deles, e jogo os temas. Então, esses temas são discutidos, há um engajamento muito, muito legal dos treinadores, mas uma das coisas que eu tenho tentado trabalhar, e aí gostaria de ouvir de ti sobre isso também, é que muitas vezes a comunidade de prática ajuda, esse engajamento ele leva para uma direção bastante interessante de compartilhamento de experiências, de evolução das habilidades, competências, mas de forma pontual, eu acho que ainda, no meu caso, falho ainda em aproximação dos elementos da ciência. Então, muitas vezes as experiências compartilhadas, elas ajudam a refletir a prática, mas muitas vezes não levam ali para o estudo um pouquinho mais aprofundado de elementos que podem melhorar a prática. Então, fica num campo ainda superficial em muitos momentos. E a gente já sabe que tem muitas coisas que podem ser melhoradas nas práticas, né, a partir das evidências que nós já temos na literatura, e que se a gente ficar só no campo do compartilhamento das experiências, do que eu faço, do que o outro faz, e não se aprofundar, de fato, em evidências para aprimorar essa discussão, talvez a gente não saia tanto do lugar, né? Tem o compartilhamento, mas ainda fica ali na mesma prática. Então, gostaria de ouvir de ti também sobre como isso tem sido para você, né, nos diferentes cenários aí de formação. Excelente, Elson. Primeiro que você comenta de alguns dilemas e já traz as soluções, né? Acho que a discussão de caso é excelente para de fato servir como uma forma de conscientizar, de discutir, de refletir, de propor soluções. E eu acho que isso que você traz é muito pertinente e comum mesmo nessas situações. Bastante pela falta de cultura e de práticas possíveis, às vezes até de condições de trabalho, de se debruçar e aprofundar o estudo, né? A gente sabe que treinadores, às vezes, saem 6 horas da manhã, volta 10 horas da noite para casa, como é que vai ter tempo, né, para isso? Mas se de alguma forma estão envolvidos nessa comunidade, aí eu acho que é mesmo um papel desse facilitador ou da facilitadora de, a partir de algo que está sendo discutido, trazer a possibilidade de alguma forma, discutir essas evidências. Talvez não, né, de uma forma teórica, apresentação, como eu fiz aqui, mas a partir de discussão de casos e com soluções pautadas em princípios científicos, por exemplo. Então essa pode ser uma possibilidade, né, de resolução de alguma situação, a partir do que esse estudo vai falar e traduzir numa linguagem mais simples. Vou tentar trazer um exemplo aqui. Uma das dificuldades que a gente tinha num contexto que eu trabalhei era tinha alguns dilemas que os treinadores de iniciação compartilhavam, e existia necessidade de embasar a importância da diversificação. Essa era a nossa necessidade. Então, alguns nessa comunidade, não era comunidade, mas alguns nesse grupo, era mais uma formação mesmo. Alguns nesse grupo entendiam a importância da diversificação, outros nem tanto. E ali compartilhavam um pouco dos seus anseios. Então, por exemplo, quem entendia a necessidade da diversificação,
compartilhava, por exemplo, que eu entendo, mas os pais, as famílias não entendem, então me cobram que eu dê uma aula específica, por exemplo, de futebol, com 5, 6 anos e só futebol, né? Então tinha alguns dilemas ali relacionados ao contexto, né? Outros sequer acreditavam nisso, né? Acho que é importante, de fato, treinar, por exemplo, uma modalidade que tinha muito esse pensamento naquele contexto era da ginástica. Então, a gente precisava, nesse grupo, tentar trazer evidências que tanto sustentassem o grupo que não acreditava sobre a importância da diversificação, quanto para aquele grupo que acreditava, mas uma forma de lidar com as famílias e convencer essas famílias, né? Então, enquanto facilitadora, o que foi importante, né? Contar com o capital simbólico dessa galera que acreditava na diversificação, né? Fazer com que essas pessoas compartilhassem as suas percepções naquele grupo, porque uma coisa é eu chegar falando, olha, esse estudo mostra que a diversificação é importante, não deve especializar. Outra é começar pela fala dessas pessoas que acreditavam pelo capital simbólico que tinha ali naquele grupo. Então, é uma estratégia, né? Aproveitava desse grupo para falar e falava, olha, realmente, aqui tem evidências científicas mostrando isso, né? E para aquele grupo, né, que estava convencido, mas que precisava convencer a família, era trazer estratégias de como poderia estabelecer uma comunicação, e aí também a partir de algumas sustentações, acho que esse é um tema menos explorado, né, mas também tentando solucionar um dilema daquele grupo que tinha crença, mas não conseguia lidar isso com as famílias, né. Então, acho que é papel do facilitador, resumindo, né, acho que é papel, sim, do facilitador, da facilitadora, tentar entender qual que é a melhor forma de trazer essa evidência. Como eu comentei, ia ser difícil convencer só com evidência científica esse grupo, então foi aproveitado o capital simbólico de outras pessoas que eram daquele contexto e já acreditavam nisso também. Então, ir pensando nessas estratégias de, numa linguagem facilitada, também trazer o conteúdo científico, inclusive mostrar a importância disso, né? Acho que um pouco por aí. Uma coisa, eu acho que, se me permite ainda aos colegas, uma coisa interessante é entender que esse processo de facilitação, ele é extremamente não linear, né, do ponto de vista das temáticas que vão emergindo das discussões, e a importância da gente estar com uma visão bastante sistêmica e global sobre a atuação do treinador, porque à medida em que vão surgindo essas emergências ali na discussão, a gente precisa ter condições de ir direcionando esse processo, né, e aproveitando dessas experiências para que não fiquem aleatórias ao extremo, né, e fujam dos pontos chaves e que faça sentido ao final para todos. Então, acho que entender que esse processo, ele precisa de uma estrutura, um roteiro, né, um objetivo dos pontos chaves, mas entender até de que maneira a gente consegue mediar esses pontos chaves dentro das emergências que vão construindo e aproveitando. O professor João, lá de Manaus, né, o João Cláudio, ele falou uma coisa bastante interessante outro dia, quando perguntado sobre metodologia de ensino. E aí perguntaram, né, professor analítico, global, para onde a gente vai? A velha discussão, o dilema, né? E ele, olha, tem que fazer sentido, tem que ter significado para as pessoas que estão lá. Então, não adianta construir um roteiro que não faça sentido ou significado, eu preciso estruturar de uma maneira em que eu consigo aproveitar aquilo que tem sentido para eles, mas ir direcionando, mediando para onde a gente pode caminhar com esses pontos chaves, né, nessa estrutura de formação a longo prazo. Perfeito, e aí é essa arte, né, tem como se preparar, né, elaborar estratégias, né, mas exige muito da sensibilidade, de compreender o que é que vai fazer sentido, né, para essas pessoas que estão ali envolvidas, e até obter a opinião, o feedback, a percepção, se isso está fazendo sentido, né, acho que isso é bem importante. Ótimo, Elson. Muito bem. Alguém gostaria de comentar algo mais? Compartilhar algo? Fechamos? Turma, só abrir o microfone. Nenhuma dúvida a mais? Que isso? Yura, eu vou, já que ninguém tem perguntas, eu faço um comentário e aí a sua análise sobre essa circunstância.
Vamos lá, né? Falando dos aspectos que estão relacionados às demandas do contexto, né? Então, ou seja, nós temos aí diferentes regiões esportivas. O Sérgio, né, tem demandas que pertencem muito à região dele, né, Sérgio? Inclusive a mobilização das pessoas quanto à importância de participar do processo formativo. Eu lembro de uma das nossas conversas, né, Sérgio? Né, já de outras regiões, e fazer isso entrar na agenda da política pública, dos gestores entenderem que a formação é importante naqueles espaços, né? Então, ou seja, a pauta da formação alcança diferentes atores, diferentes instituições, né? E aí, pensando nessa sua experiência, que vai principalmente daquilo que, a nível de confederação, federações, se você conseguiria comentar um pouquinho como, né, daquilo que você consegue, nós já conversamos sobre a escola de formação, e aquilo que também tem sido pensado enquanto estratégias formativas, né, pensando desde dessa relação micro, que tem demandas que são muito específicas e são muito regionalizadas, mas também dentro de um projeto de formação maior, mais amplo, né, que nos alcança regionalmente também, mas também o quanto esse processo também, né, porque, como você disse, ele precisa fazer sentido, né? Então, ou seja, como é que você percebe essas ações de formação envolvendo aí esses diferentes atores ou instituições, desde um micro a um macro sistema como o brasileiro? Como que tem se dado, né? Você diz, nesses diferentes, tá? Acho que parte desse ponto de fazer sentido, então parte muito da necessidade, né? E a gente está falando de um contexto que a gente vai chamar ali de não formal, né? Ou seja, de ações de instituições, que vai além do que é o formal da universidade para obtenção da graduação, né? Então, o que faz sentido é o que tem mobilizado mais as pessoas e o que contribui mais para a aprendizagem, né? Então, no mais micro, né, ou instituições, vamos dizer assim, específicas, como clubes, né, tem mais sentido, tem feito mais sentido, e, né, ações que têm sido mais realizadas, entendendo as problemáticas daquele contexto. Acho que aqui é um bom exemplo da gente poder pensar, intervir a partir do que, por isso que eu perguntei, né, quais são os dilemas que vocês têm vivenciados? Certamente, quem está mais aí no dia a dia vai obter um pouco mais dessa informação, mas é entender, assim, poxa, quais são as especificidades desse contexto que me conferem informações para desenhar esse programa, né? Então, pensando aqui no estado do Mato Grosso, por exemplo, eu imagino que a distância territorial seja um elemento a ser pensado, pois promover ações de formação presencial pode ser um fator de dificuldade. Então, desenhar um programa que, por exemplo, né, seja online ou com encontros pontuais presenciais em algum local que seja de acesso facilitado, é uma forma importante para promover a formação. E aí, os temas também vão desde o que a literatura tem indicado sobre aspectos gerais importantes da atuação, como conhecimentos e competências, até essas necessidades mais específicas. Pensando no macro, mais em confederações, né? O que tem acontecido muito é o movimento de temas emergentes necessários para o momento. Por exemplo, abuso e violência no esporte, né? Que está falando em temas, né? Que está mais do que na hora da gente discutir de uma forma mais macro. Então, as confederações têm pensado em temas emergentes para treinadores e treinadoras. Então, é uma demanda mais de cima para baixo, né? Demandas específicas também das modalidades. Então, de uma forma geral, Hiller, eu diria que o que tem acontecido de movimento é do micro mais de baixo para cima, do macro mais de cima para baixo, né? Em função dessas demandas e necessidades. E porque quando pensa nessas mais macros, é difícil atingir no nível micro, né? As necessidades mais específicas. Fez sentido? Era nisso? Era essa a pergunta? Faz sentido. Tanto a pergunta quanto a questão do comentário, né? O quanto hoje tem sido feito de investimento do ponto de vista da formação, o quanto a agenda
formativa tem ocupado a agenda da política das confederações, desses diferentes atores, porque é preciso haver um encadeamento aí, né, desse processo, de modo que em algum momento haja encontros e que a gente consiga alcançar interesses que são incomuns, né? Então, claro que as confederações, o Comitê Olímpico, ele tem a sua agenda, né, e tem seus objetivos. Mas se esse objetivo não alcançar ao Sérgio e o grupo dele, que trabalha lá com a iniciação e trabalha com a formação, né, nós teremos um problema aí, e eu acho que conversávamos sobre isso, né, que por vezes a agenda formativa, ela por vezes acontece, me parece muito distante ainda de quem faz a iniciação, de quem faz a formação. Sim, sem a menor dúvida, Hiller. Acho que a gente ainda peca muito, né? A gente fala de uma forma global, assim, em como de fato conseguir atingir, né, as confederações, né, no território brasileiro com tantas especificidades, ainda não conseguem atingir. Acho que tem várias formas, né, encontrar esses grupos, por exemplo, essa própria escola de formação, encontrar as iniciativas que estão sendo feitas ao redor desse país, as universidades que têm se preocupado também com formações, para fazer parcerias e conseguir ir ampliando, né, essa rede, e a partir dessa rede também ir trocando informações e desenvolvendo ações de formação de fato. Acho que a gente ainda está muito distante mesmo, em relação a essa disseminação partindo, né, de uma agenda de instituições como confederações nacionais. Sim, muito bacana. E aí a importância de agendas como essa, né? Que, claro, ela passa a ser induzida dentro de uma política que está prevista em um plano estadual, né? Então, ou seja, enquanto política pública, mas essa política pública ela só vai fazer sentido se for capaz de mobilizar atores que estão nesses locais, que é o nosso grande desafio aqui, né? E o propósito da escola de formação. Então, o Sérgio é um parceiro muito importante na região dele, né? Enquanto esse ator que vai justamente mobilizar e construir naquela comunidade, né, um processo formativo que alcance o interesse daquela região, né, que seguramente é diferente de outras regiões, né? E isso tem sido o nosso desafio aqui no estado de Mato Grosso, né? Enquanto agenda, e uma agenda que ela não seja fechada em torno de um interesse, né, centralizado. Então, eu sempre bati muito nessa tecla, nós, né, batemos muito nessa tecla enquanto G10, e que nessas regiões nós consigamos mobilizar, né, que eu falo dos 4 Cs, né, conectar pessoas, conectar instituições, conectar objetivos e conectar competências. Né, porque a partir daí a gente consegue mobilizar uma agenda com autonomia e dentro ou mais próximo possível desse compromisso com a própria aprendizagem, né, de, olha, nós queremos nos desenvolver porque queremos fazer bem a prática esportiva, né, e a partir daí nós vamos desencadeando outras dimensões. Estamos aí com uma hora e quase 1h30 de bate-papo. Eu não sei se mais alguém tem alguma pergunta, gostaria de acrescentar alguma coisa, comentar, enfim. Mais ou menos, né, que nem no leilão, dole uma, dole duas. Alguém gostaria? Sim, não? Se não, eu vou encaminhar aqui para o encerramento desse momento, desse primeiro encontro com a professora Yura. Não sei, Altemir, se quer falar alguma coisa? Não? Ok. É muito bacana, né? Então, Yura, muito obrigado pela sua fala. Tá? Nós tivemos aí esse primeiro encontro, né, que é justamente discutir o papel, né, desse facilitador na mediação da aprendizagem, e vocês, né, o G10, é o nosso parceiro, né? De fato, o G10 é a escola de formação, né, que vai mobilizar essas pessoas, vai mobilizar esses interesses, né? Então, vocês são atores muito importantes desse processo e, principalmente, dessa política pública de formação. Eu tenho sempre destacado isso.
né? O estado de Mato Grosso tem uma política de formação preocupada com os treinadores, com a formação dos treinadores, porque essa formação vai, claro, alcançar a qualidade dessa prática esportiva e, por consequência, também esse treinador mais qualificado, mais comprometido com o seu processo de aprendizagem e também sendo reconhecido por aquilo que ele está fazendo e fazendo muito bem feito, né? Então, nós já temos experiências muito bacanas no estado de Mato Grosso e, claro, nós queremos ampliar essas experiências e que mais pessoas tenham acesso a elas. E é fundamental para isso o acesso à formação, né, o acesso ao conhecimento e de modo que esse acesso também contribua aí com esse processo, né, de compromisso com a aprendizagem, né? Eu destaquei alguns pontos aqui que me chamaram muita atenção na sua fala, que é esse sentimento de pertencimento, né? Eu acho que é muito bacana ouvir isso, e isso passa pela relação com nossos pares, né? Uma comunidade em que nos reconhecemos enquanto treinadores, né? Alguém que nós podemos compartilhar, discutir ideias, né? Esse senso de propósito, né? E esse espaço de escuta, eu acho que, né, nos alcança de forma muito direta, e vocês, né, nas regiões, ouvindo os treinadores, ouvindo as demandas, né? Então, acho que esses pontos aí são que eu destaquei aqui quanto fundamentais para nós pensarmos e refletirmos sobre eles. E eu já vou aproveitar, né, já fazer o convite para o próximo bate-papo com a professora Iura, que ela vai justamente conversar sobre as estratégias de facilitação de formação de treinadores, né? E aí eu já aproveito também e vou estender esse convite para os treinadores que participaram dos nossos cursos de formação. Daqui a pouco eu vou disponibilizar o link lá no G10, eu vou pedir que vocês compartilhem, então, com os parceiros de vocês, com as pessoas que participaram das ações de formação, trazer essas pessoas amanhã para o encontro também, para ouvir dessas estratégias. E logo eu já vou perguntar para vocês, né? E aí, como é que, né, pensando já 2025, né, como estamos pensando a nossa agenda de formação na nossa região, na nossa comunidade, tá? Talvez já começar a mobilizar os grupos, né, a fim de, olha, talvez uma agenda aí já para fevereiro, né, ou janeiro, de, olha, vamos conversar, vamos não só conversar sobre o calendário esportivo, né, mas o nosso calendário de desenvolvimento profissional, do nosso desenvolvimento enquanto professores, treinadores, professoras e treinadoras no esporte no estado de Mato Grosso. Então, eu acho que é bacana nós perguntarmos sobre isso, né, perguntarmos sobre essa agenda, até porque é preciso também mobilizar tanto nossos parceiros, quanto mobilizar nossos atores políticos que estão aí nos diferentes municípios, e que essa agenda possa estar cada vez mais consolidada. Acho que o Altemir já deu um exemplo, e a Iura concordou com o exemplo também, né? Se lá na Liga Nacional as pessoas compartilham de dados, um conjunto de informações para tornar o seu ambiente, né, ou seja, a prática esportiva ainda melhor, por que não fazermos isso aqui na nossa região, do ponto de vista do nosso investimento no nosso desenvolvimento pessoal, né? Então, eu penso que nós temos aí uma oportunidade muito bacana, tá bom? Então, nesse momento, me despeço aqui. Então, uma ótima noite a todos, foi ótimo estar com vocês neste momento, e para quem vai assistir essa palestra depois, esse material estará disponível no canal do G10, né? Então, ou seja, vai ficar lá disponível para vocês acessarem, compartilharem, discutir com os diferentes parceiros de vocês. Inclusive, essa aula pode ser uma aula tema para a abertura lá da semana de vocês de planejamento das ações de formação. Veja que coisa bacana, o conteúdo já está aí disponível, tá bom? Então, um grande abraço a todos, uma ótima noite e nos encontramos aí no próximo encontro. Um abraço. Tchau, gente. Valeu, Hiller.